que eu achei, que eu pensei hoje, sobre dois aspectos. Hoje, o Brasil todo comemora o Dia Nacional de Ação de Graças. Ação de Graças. Esse dia, a última quinta-feira de novembro, foi instituída em 1956 pelo presidente da República de então, Juscelino Kubitschek. Ação de Graças. No mundo todo existe, em datas diferentes. No Brasil escolheu-se a quinta-feira última do ano litúrgico, porque ela realmente precede ao tempo maior, o tempo inicial, que é o Advento. O Advento significa a chegada. E, em segundo lugar, hoje se comemora também no calendário da Igreja Católica, no calendário litúrgico, o dia de Nossa Senhora das Graças, ou seja, a festa da medalha milagrosa. Então nós vamos falar por que escolheu-se um dia para a ação de graças. Nós não devemos dar graças todos os momentos da nossa vida. A própria Bíblia fala, na primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que em tudo dai graças a Deus porque Deus em Jesus Cristo para conosco. Na epístola de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, fala: demos graças a Deus Pai em todos os momentos. No Salmo 136, fala, no versículo 1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, agradecer é um gesto não só de humanismo, como também, e acima de tudo, um gesto de civilidade. Os irracionais não agradecem, porque não tem inteligência. A inteligência que é chamada por Augusto Cury, esse grande escritor da humanidade, uma inteligência multifocal. O animal irracional tem uma inteligência a seu modo, mas o homem tem inteligência intuitiva, tem inteligência racional, tem inteligência que cria, que avança, que sai de si próprio. Então, no Dia Nacional de Ação de Graças, escolheu-se um dia para que todas as pessoas, de todas as religiões, não é somente a católica, mas todas as religiões que existem no Brasil, debruçar-se hoje nas suas igrejas, nos seus templos, nas suas mesquitas, nas suas sinagogas, nos seus terreiros, aonde existir alguém que tenha fé, agradecer. O padre Antônio Vieira dizia que a gratidão é a memória do coração. Também hoje, eu já disse, é o dia de Nossa Senhora das Graças. Por quê? Qual a diferença? É a mesma Nossa Senhora, é a mesma Maria que deu ao mundo Jesus Cristo. Mas veio esse título de Nossa Senhora das Graças, o que não é o título da padroeira de Canabravinha, erroneamente chamado pelas pessoas como Nossa Senhora das Graças. Lá é Nossa Senhora da Graça. Por quê? Porque quando houve a festa da medalha milagrosa que se celebra hoje, já existia a festa de Canabravinha, porque ela foi instituída
em 1715. No próximo ano comemora-se 300 anos. Tanto a Nossa Senhora da Graça de Canaravinha, como Nossa Senhora do Monte Carmelo de Morro do Fogo, que muita gente simplificou para do Carmo, mas está na história Nossa Senhora do Monte Carmelo, que é 1715. Então, por quê? E qual é a diferença? Nossa Senhora da Graça. Por que ela chama Nossa Senhora da Graça? Porque ela tem em seu lado, em quem conhece a imagem de Canaravinha, tem o menino Jesus no braço. E ali a maior graça da humanidade é Jesus. Como o neném terminou de ler, a maior graça, a graça por excelência da humanidade é Jesus. Então ele está na graça. E a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças é aquela que tem a mão estendida, derramando as graças. E quando ela apareceu, nas várias visões, a Santa Catarina de Lapuê, no ano de 1870, ela apareceu sob aquela forma. E aí que foi cunhada, foi impressa, foi fabricada, foi feita a medalha, chama-se Medalha Milagrosa. Então, só existe na Bahia 3 lugares em que Nossa Senhora tem o título da Senhora da Graça. Salvador, no bairro da Graça, é a mesma imagem igual de Canaravinha. Canaravinha e Morro do Chapéu. Dos 417 municípios da Bahia, só tem 3 que tem esse título da Senhora da Graça. Por quê? Porque justamente essa devoção fora feita antes da aparição da medalha milagrosa, que celebramos hoje. Então, como estamos a agradecer aos colaboradores, aos empreendedores, à comissão, a todos que de uma maneira direta ou indireta, pelo auxílio material, pelo auxílio espiritual, pelo bom pensamento, pelo estímulo, porque ajudar não é apenas dar dinheiro, é doar-se. Não é dar, mas é doar. Então, é um dia de ação de graça. A coincidência que eu disse foi essa. Ação de graças. Hoje. Estão agradecendo. Dia de Nossa Senhora das Graças. As graças. Recebidas aqui. Nesse minúsculo templo de Paranhana. E por que ele nasceu? Como ele surgiu? Porque ele pairou por aqui, porque ele veio desafiando pelos séculos em fora a tradição, as vicissitudes, os desafios inerentes não só ao problema físico, climático, mas também uma negligência nossa. Por que não dizer uma palavra mais direta, um pouco caso nosso? Então, como nasceu? De uma maneira assim muito simplista. Em 1797, chegou-se à povoação que naquela época chamava-se Fazenda, a Paramirim, o capitão Antônio Ribeiro Magalhães, proveniente de Portugal. Ele comprou a fazenda em mãos de Quintiliana Maria dos Santos e de Jean Pinto de Souza, seu genro. Porque a fazenda aqui primeira, que foi adquirida através do que hoje a gente chama no direito de título de domínio, ou ação de uso capião, naquela época, eles davam
como se fosse uma sessão de doação para determinada pessoa que tivesse realmente o equilíbrio, responsabilidade, vontade de trabalhar, de progredir. Eles doavam as terras para ser colonizadas. E Dr. Bernardino José de Souza Canabarro era advogado. Ele, junto ao príncipe, conseguiu aqui a autorização para administrar e recebeu como recompensa a posse mansa e pacífica, não clandestina, como diz o direito atual, mas mansa e pacífica, das mãos do príncipe regente. E aí, ele morreu, sua viúva e seu genro venderam aqui as terras para Antônio Ribeiro de Magalhães, que veio com seu irmão de Portugal, Luiz Ribeiro de Magalhães. Aqui chegando, Antônio Ribeiro de Magalhães passou a escritura em Livramento de Nossa Senhora, que naquela época chamava Vila Nova do Livramento do Rio de Contas. Era um nome assim porque todos nós pertencíamos a Rio de Contas. E daí ele comprou a fazenda, passou a escritura pública lá, e naquela época a escritura compunha de quê? Aqui o Arraial, Pau da Bateia, Lagoa do Mato, Umburanas, Santana, Licuri, Vereda. Então a fazenda começava na volta do rio, nos balaios e até a boca do campo. Começava do Catuaba até o Tabual. E iniciava acima, no Mocambo, no lugar que chama Telha, no lugar que chama Capão, no lugar que chama Pedra, que o pessoal chama Pedra Escrevida, Pedra Escrita, mas a linguagem popular lá de cima chama Pedra Escrevida. Então ele tinha esse direito até a vereda, que a vereda fica justamente já na região, lá em limítrofe com o Curralinho e Engenho dos Cardoso. E ele, Antônio Ribeiro Magalhães, era a paixão que ele tinha. Ele dizia que tinha duas paixões na vida. A primeira era Santo Antônio. A primeira paixão dele era Santo Antônio. A segunda era adquirir terras. Então, diz que cada dois tem sua mania, né? Cada pessoa tem seus cacoetes, seus hábitos, suas opções. E nós devemos respeitar as opções de cada pessoa. A psicologia nos ensina que a pessoa não é única. Nem toda pessoa é única. Todos nós temos a nossa individualidade. E aí, ele achava que adquirir terras e amar Santo Antônio foi o que ele fez. E ele demonstrou isso, porque ele logo que trouxe a imagem, aquela imagem padroeira que estava no altar, ele ficou em casa dele, que ficava na casa de José de Melé e Edo, o casarão, que ele comprou. Quando ele comprou a fazenda, comprou com o casarão, e ali na região que o pessoal chama de Morro do Gato, era senzala. E ele comprou com os escravos. Na escritura fala, comprou com 146 escravos. Mas existia outros que não foram contabilizados, porque existia uma que chamava Águida, que era cega. Existia um que chamava Bertolino, que era atoleimado. Existiam as crianças e as mulheres, porque as mulheres, como diz Nenê meu aqui, as mulheres naquele tempo não eram consideradas como cidadãs. Não eram. Então, a própria Bíblia fala, logo quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia fala, todo mundo aqui conhece, ele multiplicou os pães e os peixes, ele disse, sobrou
sobraram vários cestos, não foi? Para que alimentou 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Quer dizer que as crianças e as mulheres, na própria Bíblia, tinha essa retaliação, essa discriminação. Então, Antônio Ribeiro, tinha esse amor desmesurado por Santo Antônio. E aí ele iniciou o culto na sua casa, criou uma banda de música que chamava Iabumba. E igual o terno de Caldeira, agora eu tinha um pífano, tinha outros instrumentos, não tinha o triângulo, porque não existia o triângulo, mas o zabumba e outras coisas. E aí, em 1801, ele mandou construir a primeira capela, a capela de Santo Antônio, onde está a matriz, hoje sendo reformada, que não era daquele tamanho, era desse tamanho aqui, ou um pouco menor, coberta de palha e adobão. Ao passar do tempo, que ela foi sendo ampliada, modificada, colocada coluna, colocado couro e outras coisas mais. E ele, Santo Antônio, o Antônio Ribeiro tinha esse amor tão grande a Santo Antônio e amor à terra que provou. Ele foi a casa de uma fazenda que tinha 7 léguas de comprimento por 7 léguas de comprimento por 3 léguas de largura, em Carinhanha. Comprou uma em Paratinga que tinha 8 léguas de comprimento, em Paratinga. E uma coisa interessante, onde ele ia, ele instituía a devoção a Santo Antônio. O padroeiro de Paratinga é Santo Antônio. Sabia que antigamente chamava Santo Antônio do Urubu. E hoje depois passou a chamar Rio Branco e hoje se chama Paratinga, que fica logo após a Lapa. Ele comprou terra de Jacobina. O padroeiro de Jacobina é Santo Antônio. Ele comprou Canabravinha depois, na mão do Conde da Ponte. E lá na Canabravinha tem uma imagem de Santo Antônio desse tamanho que ele levou. Até hoje está lá. Ele comprou a terra de Caturama e levou a imagem de Santo Antônio para Caturama. Tem lá uma imagem de Santo Antônio de Caturama, que por sinal não está nem no altar maior, está, não sei porquê, na sacristia. E a festa era celebrada em julho, para não coincidir com a daqui. Então, ele foi comprando terra, comprando, e a última terra que ele comprou foi o Periperi, que hoje mora Antônio Vital, ali perto da Lagoa da Porta. Então, tudo bem, mas quando houve a independência do Brasil, ele, antes, vou explicar, e quando ele chegou aqui à fazenda do Arraial, é lógico, ele mandou construir um cemitério. E o cemitério era justamente essa área toda que tem a praça do coração de Jesus, cercada de madeira, de aroeira, porque aqui tinha um matagal de aroeira contornando a lagoa. E de frente à casa de Dona Beca, ali estava, ele fez uma entrada assim, toda de adobão, mas trabalhada com um portão largo. Pois bem, ele em 1822 foi a independência do Brasil e houve um grupo de portugueses no Brasil que não aceitaram a independência. Ele foi um dos. E aí houve aquela perseguição que se chamou na história chama de mata-marotos. E ele soube que viriam aqui os independentes matá-lo. Ele fugiu numa madrugada para o Rio de Janeiro, em 1823. Fugiu para o Rio de Janeiro a cavalo. Ele e a esposa. Lá chegando, ficou lá. Quando foi em 1824, suspendeu-se essa perseguição e reconheceram que cada pessoa tinha o direito de optar para o que quisesse. A liberdade é um direito inalienável do cidadão. Está lá na Declaração dos Direitos Humanos.
no artigo 2º, a liberdade. Todo homem tem direito a ser livre. Pois bem, então, ele vinha voltando. Quando chegou, que foi despedir de um amigo, descendo as escadas, aqueles casarões igual tem em Salvador, ele escorregou da escada, quebrou a coluna. Poucos dias depois morreu. Aí a viúva voltou para Mirim, e aqui chegando, aqui ele tinha 13, veja só, outra coincidência, ele tinha tanto amor a Santo Antônio que ele teve 13 filhos, parou nos 13. Agora eu não sei como é que ele fez para parar, porque naquela época não tinha os médicos, eu sei que parou 13 filhos. Teve 9 mulheres e 4 homens. E o que aconteceu? Ele, a Maria, a esposa dele, era de Piatã. Ele era muito alto, branco, gordo, forte, valente. Ele pertencia àquele Cavaleiros da Ordem de Cristo, que é uma organização que tem em Portugal. E o que aconteceu? Ele chegou aqui para Mirim e formatizou essa instituição. Mas ele casou-se em Piatã, que naquela época chamava de Anchieta. Então, Bom Jesus do Rio de Contas. O primeiro nome lá foi Bom Jesus do Rio de Contas, depois Anchieta, depois Piatã. E ela era baixinha, mulata, bem baixinha, de cifrãozinho. Tem um documento que fala que era um tipo astênio, que era muito frágil. Tudo bem. E o que aconteceu? Houve a abertura da sucessão pelo inventário, mas nessa época já existia aqui várias outras famílias. E ali no Rosário, onde hoje é a casa de Neném, era a casa de Neném e Tidinha, tinha um casarão virado para o norte, com as portas grandes, a porta de loja muito grande. Eu conheci ainda. E lá, essa casa, morava Pedro Manuel Jacinto, que era chamado Pedro Mutuca, ou então Pedro Celeiro. Mutuca, porque disse que ele era muito obstinado, impertinente, quando ele queria uma coisa, ele perseguia até alcançar o objetivo. E a Mutuca é aquela mosca que nos persegue, principalmente na época das águas, morde a gente, dá um tapa aqui, aquela importuna a gente. Então ele era assim, quando ele queria a coisa, ele levava ao último objetivo, ele tinha que conseguir. E era Celeiro que fazia sério. Ele era capitão, mas não aceitou escravo, não quis ser chefe de escravo. Ele achava que o escravo era tão gente como qualquer de nós. Embora a igreja católica, até a Idade Média, achava que o negro não tinha alma. Não era não? Eu aqui. O negro não tinha alma. Sabia dessa? Então você vê que a geografia significa estudo da vida dos santos. Tem pouquíssimos santos canonizados da igreja católica. Tem, pelo menos, São Benedito, Santo Antônio da Figueiró, Santa Efigênia, agora atualmente Santa Josefina Barquita. São poucos, acho que não tem 20. Só tem italiano e francês. E por isso que aquele grande, um dos homens mais simples da humanidade atual, que era Léo Joseph Strudens, ele é belga, ele dizia que a santidade tem que sair da Itália, porque todo mundo tem o gênio da santidade. Ele gritou isso dentro do Concílio Vaticano II, sacudiu a abóbora de São Pedro lá, dizendo: a santidade tem que ir para a casa de todo mundo. Não pode ser privilégio só de conventos, de freiras e de padres e de papas, qualquer cidadão. Tanto que Madre Teresa de Calcutá falava que a santidade é fazer a vontade de Deus com alegria.
Então, o que acontece? Nessa época, ele começou a construir a Igreja do Rosário. E a Igreja do Rosário foi justamente em 1884. Ele começou a construir. E ele pediu a ajuda voluntária, não imposta, nem escravizante, do escravo. E como ele já estava bem com a idade avançada, ele ficava de cócoras, assistindo a subir as paredes, levava o café das 10 horas, levava o almoço, levava a merenda, e assim, ele, dessa maneira. E justamente ele, como ele enxergava, como disse José de Alencar, nós devemos enxergar muito além daquela serra. Ele enxergava muito além. E foi por isso que ele chegou uns dias e falou: nós vamos fazer um novo cemitério. Não está certo esse cemitério, porque o povoado do Arraial já estava além, estava naquele Rosário, estava chegando na beira da lagoa, lá no casarão do Chico de Mato, que hoje é a Rua da Pipoca, e na frente da igreja São José tinha um casarão da família Vieira. E então o que aconteceu? Ele falou: precisamos fazer um novo cemitério. E aí ele comprou essa área do Padre Bem-vindo, ali onde é o cemitério do Padre Bem-vindo. Ali chamava dali até na casa de Bete João de Manguinha, ali na casa de Soraya, ali, entendeu? Na casa de Joás, chamava essa área também, chamava Unha de Gato. E aí ele falou: vou fazer o cemitério. Mas foi uma reação terrível aqui na comunidade. Quase trucidava o velho. Falou que era maluco, que era esse decreto, esse caduco, está querendo revolucionar para mim, querendo fazer o cemitério. Por quê? Como é que vai fazer um cemitério naquele alto, que para mim nunca vai chegar lá? Você imagina que falta de visão de futuro, né? Falta de visão de futuro. Não tinha visão de futuro. E o que é que aconteceu? Ele falou: vou comprar, faço com meu dinheiro, nem sei se botar lá só eu, mas eu vou fazer o cemitério. E não achou, e para mim, ajuda de ninguém. Todos aqueles capitães, os coronéis, os majores, os ricos, os fazendeiros, todos foram contra. Achando que tinha aquela lenda que os tatus, tinha tatu velho, era danificar os túmulos para usar os cadáveres, né? Então, eles achavam que não, vai violar o túmulo, vai comer os defuntos nossos, não, de jeito nenhum, não vai para lá. Uma única pessoa se levantou: Luísa Joaquina de Magalhães, mãe do professor José Gomes Vieira, mãe do padre Augusto Vieira, mãe de Anabela Vieira, minha tetravó, pentavó primeira, neta de Antônio Ribeiro. Ela falou com ele: Pedro, o capitão Pedro, eu tenho aqui para lhe dar uma ajuda. Ele foi lá, ela deu o anel de brilhantes que o marido dela deixou, chamado Clemente Vieira de Assunção. Deu ela o anel de brilhante: venda e faça o cemitério. Aí fez o cemitério, com a venda do anel. E por isso que tem lá aquela sepultura, lá no cemitério, que parece uma pirâmide. Ela está sepultada ali. Então, o que é que aconteceu? Desativou o cemitério que tinha aqui na praça. A última pessoa a ser sepultada no cemitério da praça aqui, Coração de Jesus, foi a mãe da velha Jovita. Jovita, uma velha que morava ali onde é a casa de Osório de Souza, na casa vizinha. Era uma velha, uma negra, forte, muito simpática, muito vitiligo, vestia igual uma freira, toda de manto, dela, você deseja. E aí ela dizia:
foi a última pessoa a ser sepultada nesse cemitério. E aonde ela foi sepultada? Na porta da casa do Medeiros, ó, na entrada dessa casa do Medeiros. Eu me lembro, sabe como? Rapaz, você não teve visagem. Eu me lembro que eu passava, eu estava na escola da tarde. Conta isso que e ela, mata. eu sempre vi no dia de final, sai na vida, botando flor. Eu chegava e falava, vou sair na vida. E a senhora está botando flor aqui? É minha mãe, foi a derradeira que foi sepultada aqui. Quer dizer, olha só, em 1888. Então, o que é que aconteceu? Aí ficou desativado. E por essa desativação, as pessoas de classe alta, média alta, não quiseram ser sepultadas no cemitério. O cemitério construído em 1890. Não foi ninguém sepultado lá, né, da classe média. Vejam só, as pessoas só foram sepultadas lá 17 crianças que morreram com mal de 7 dias, que veio do tétano umbilical. E depois uma senhora chamada Maria Ana da Conceição, uma mendiga. Ninguém naquela sociedade. E onde é que se sepultava não morria e sepultava onde? Nas igrejas. Tanto que a igreja matriz é toda, da porta principal até no pé do altar, lotada de túmulos. Então, vai lá meia-noite, vocês Entendeu? vão ver. A igreja do Rosário é lotada de túmulos. A igreja do Rosário era sepultada as mães, principalmente as mães que morriam de parto. E lá na sepultária, Clarice Souza Bonfim, a esposa de seu José Bonfim, irmão de seu Chico no Brasil, que morreu no dia 2 de janeiro de 1931. E a esposa de Abel Teixeira, Inácio Azevedo Teixeira, morreu de parto no mesmo ano, no dia 16 de março de 1931, sepultada lá. Então todas, aí nesse ficou aqui abandonado. E aí quando descia aqui muita enxurrada, eram os ossos, os galões, que tinha os galões, eu vi quando passou o trator aqui uma vez, arrancava aqueles galões perfeitos. E inclusive o tecido amortalha, era de um tecido, se chamava, não deve conhecer muito aí, que é expert no assunto, chamado tafetá. Se botar ele tafetá, e aí a terra entendeu? E aí eu vi muitos pedaços, muitos. A gente arrancava sempre esse pedaço de pau, quando o cara subia, saía os ossos. Então, quando houve esse problema, uma blasfêmia, é uma profanação contra a memória dos mortos, é deixar que fiquem os corpos expostos. Aí foi que meu bisavô, pai do meu avô Herculano, que era dono do Recreio, do Casarão do Recreio, morava lá. Ele chamava Ernesto de Oliveira Martins. Ele falou, eu vou construir a capela, uma capela em cima do cemitério, para poder socializar a área, não profanar a área e acabar com essa futrica que todo dia tem uma confusão por causa, porque a futrica não é só de agora, não, de toda a vida dele. Então, vou fazer e fez essa capela sozinho. E por que ele escolheu como orado o coração de Jesus? Veja só, o pai dele era português, Francisco José de Oliveira Martins, que veio para aqui, morou no Recreio, casou 5 vezes. Ele é filho do 4º casamento. O último casamento dele, do pai dele, ele casou-se com a mãe de Tia Ludovina, que era a mãe do pai de Edmundo, Chico Bermino, Dona Zinha, doutora do Rio, era a filha caçula, Ludovina, é do último casamento dele. Ele teve esse filho, essa filha com 85 anos de idade. Não pode? Entendeu? 85. E aí o que aconteceu? Ele fez a igreja. E agora o santo, ele falou, não, eu tenho a imagem do coração de Jesus, eu entrego essa imagem.
por que ele escolheu o coração de Jesus? Veja só, porque ele é de descendência europeia, português, notadamente. E na Europa era a moda, era a febre da moda, era a devoção a Santo Antônio em Portugal e Coração de Jesus na França. Porque naquela época a devoção ao Coração de Jesus iniciou-se com as aparições que ele teve a Santa Margarida Maria Alacoque, que pertencia à Ordem das Visitaminas Contemplativa de Clausura, fundada por Santa Joana de Chantal. Então ela teve várias visões do coração. E a última visão que ela teve do coração para fora foi no dia 13 de junho de 1675. Por que esse coração para fora? Ele dizia: veja quanto eu sofro gratidão. Estou mostrando meu coração para que se apiadem de mim. E se apiadem de mim. Então, o coração de Jesus veio essa devoção de Portugal. Então, ele colocou a imagem aqui, baseando nessa devoção europeia, trazida por herança de sua família, e ele ficou mantendo aqui a tradição do coração de Jesus. E muita gente fala, por que a gente comemora o coração e não a cabeça, e não o braço, e não a perna? Não tem um santo que se comemora a outra parte do corpo, você comemora o coração. Porque aqui, antigamente, tinha-se aquela noção, eu não digo errônea, mas que a sede do sentimento era o coração. Mas os psicólogos modernos provam que a sede do sentimento é o intelecto, é a inteligência. Você tem que amar com inteligência, não é amar somente com o coração. Quer dizer, cai no sentimento ali. Tanto que se Deus colocou a nossa cabeça em cima do coração, é porque tem que dizer que a razão está acima do sentimento. Então, o coração de Jesus está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 24, que um soldado lhe furou o lado e saiu sangue e água. Daí a igreja pensar, admitir que essa água era a profetização do batismo e o sangue, a profetização do sacramento da Eucaristia. Então, veio aqui, aí iniciou-se aqui a celebração do coração de Jesus. Ele morreu no dia 11 de maio de 1900, com 36 anos de idade, morreu muito jovem. E aí, veja só, mas antes disso, já começaram a ser sepultadas aqui pessoas, inclusive a primeira pessoa que foi sepultada aqui foi a primeira esposa dele, bem aqui, ali onde está, nesse livro. Chamava-se Delfina Ursulina de Oliveira Rosado. Ela morreu no dia 17 de dezembro de 1890. Delfina Ursulina de Oliveira Rosado. Meu amigo. Tem? Mas não parou aí. Aliás, ele não fez a capela para ser sepultado nela. Tanto que ele foi sepultado na igreja de Santo Antônio, onde existe um púlpito, no pé do púlpito. Ele foi sepultado ali. E conta a história, porque ele era altamente caridoso, que na hora do sepultamento dele, as ovelhas, que ele tinha uma criação muito grande de ovelha lá no peito dele, veio até a porta da igreja de Santo Antônio. O povo tocava para trás, elas insistiram e vieram. Todo o rebanho
Isso, várias pessoas viram isso e me falaram, Dona Libânia me falou isso, Sadonana me falou isso, minha bisavó Leopoldina me falou isso, viu, foram lá e viu. Não é lenda nem conto da carotinha, não, é verdade. Então, o que é que acontece? Então, passou aqui uma série de pessoas a ser sepultadas. Logo após ele, após a esposa dele, que é a Delfina Silveira de Oliveira, foi sepultado o primeiro médico de Paramirim, que é o Dr. José Bernardino de Souza Leão, que morreu no dia 27 de janeiro de 1904. Ele é sepultado ali, junto com ele, da Flávia. Depois dele, foi sepultado aqui Manuel do Bonfim e Souza. Sim, o doutor Bernardino era o pai do meu bisavô Leopoldo, Raul Souza Leão, Manuel Leão, Maria Custódia Leão, Maria Clara Leão, Maria José Leão, vários. Então, depois foi sepultado o Manuel do Bonfim Souza, que era o avô do seu Chiquinho. Ele morreu no dia 8 de novembro de 1907, porque ele nasceu em 1831 e morreu em 1907. E ele casou 3 vezes. Casou a primeira vez com Ricardina Bonfim, que era mãe de Dona Ciana, de Dona Guilhermina, tinha mais 4 filhas. Maria Raimunda, que era mais velha, que era mãe de Capitãozinho, Filomena, Marcolina e Marcelina moravam em Brumado, e Ernesto Joaquim Bonfim. É verdade isso aí. É verdade. E ele, o que aconteceu? Ele casou as 3 vezes. A primeira vez ela morreu de parto dessa filha de Filomena e foi sepultada na igreja de Paulo Colher. A segunda esposa dele foi Ana Flora de Magalhães Viana, era irmã do pai de seu Otto, não teve filho. A terceira esposa foi Carolina de Magalhães Viana, era mãe de Urbino Viana. Urbino Viana é escritor, grande escritor, inclusive uma das lentes maiores da sua época, que no Rio de Janeiro destacou, foi advogado, morreu em Montes Claros, e ele casou-se em primeira núpcias com a irmã Dona Pequena, chamada Maria Merenciana de Brito. Ela morreu no dia 10 de janeiro de 1904, e depois ele mudou-se daqui e casou-se fora. Ela morreu de parto. Era a madrinha de batismo de Dona Pequena, viu? Então, a terceira pessoa que foi sepultada aqui foi Cecília Maria de Magalhães. Naquele lugar está ali, ao lado do governador. Ela era a primeira esposa de seu Lucas Cruz, esposa e sobrinha. Ele casou-se com uma sobrinha. E ela morreu em fama de santa. Era uma das mulheres mais extraordinárias que Paramirim teve. Se hoje houvesse condições, houver condição, deveria ser beatificada. Ela morava no Arraial de Baixo, grávida, e ficava a noite inteira nos olhos d'água, junto àquela lagoa, adquiria os mantimentos, colocava nos paióis, para salvar o povo que passava fome na época da seca, que tinha terríveis secas na nossa região. A seca de 1890, a seca de 1899, quando o velho Natu, bisavô vivia, foi para São Paulo a pé com a família, em 1899, e foi para São Sebastião do Paraíso, que é uma cidade que fica vizinha, uma cidade mineira, vizinha de Barretos. Lá ficou 2 anos, voltou em 1901, e quando foi em 1901, Saulo, você nasceu aqui em Paramirim, sua avó. Então, então o que eu queria dizer é o seguinte, que ela
era de uma santidade fora do limite. Naquela área onde o Carlinhos tem aquele condomínio fechado, ali o pessoal do Grama, Covas, Cacimba, na rede do Arouca, vinha todo na época da seca, fazia os barracos ali, e ela sustentava todos. Criava rebanho interminável de ovelhas para poder matar a fome de cada pessoa. Toda pessoa que morresse em Paramirim recebia um carneiro novo, trabalhar já pronto para cozinhar. Ela não dava. Então, Santa Ana me contava que ela tinha tanta força assim com Deus, porque a caridade nos impulsiona essa força, que ela chegava e aquela reza para chover, eu falei assim, a dona Sinhá, me chamava ela de Sinhá, vai fazer reza para chover hoje, tá amanhã mais chovendo, e vai sim chovendo. Porque Deus já fala, entendeu? Deus é prodigioso. E ela morreu com fama de santa. Tanto que, quando ela morreu no dia, ela morreu com 38 anos de idade, ela nasceu no dia 27 de setembro de 1870 e morreu no dia 2 de outubro de 1908, com 38 anos de idade, morreu às 2 horas da tarde de 1908. E, veja só, todos os pobres de Paramirim colocaram luto fechado. Ela morreu, o seguinte, vejam só, ela mandou chamar um dentista que se chama Sr. Henrique Gottschall, para poder colocar nas mulheres pobres as dentaduras, que todas as mulheres estavam banguelas. Então ele veio de Henrique Gottschall, ele era protético, né? Quando chegou, já próximo da casa, ali na escola agrícola, falaram, avisaram para ela, olha, o seu Henrique está vindo. Ela estava fazendo comida para dar aos pobres, os tachão desse tamanho assim na coisa. Ela era muito suada, correu na guerreira que tem lá ainda, lavou o rosto. Quando ela voltou do rosto, ela voltou com o rosto torto. E a paralisia facial morreu no outro dia. Morreu fazendo caridade. Não está salvo? Está no céu? Então, mas depois dela, a Cristina de Magalhães foi sepultada aqui também, nesse lugar ali, onde está o Laudete, Maria Umbelina Laje, que era a primeira esposa de seu Adolfo Brandão. Morreu no dia 9 de março de 2014. Depois, antes dela um pouco, faleceu a Maria Meira Bittencourt, que era a esposa de seu Cândido Bittencourt, que era o avô de Ciro. A primeira esposa dele chamava Maria Meira Bittencourt. Sepultada aqui, ela morreu no dia 19 de dezembro de 1910. E aí, nesse lugar que onde está essa subida, é sepultado um irmão de minha bisavó, minha avó Celina. Morreu, ele chamava-se José Bernardino de Souza Leão Neto. Morreu no dia 9 de novembro de 1909. Achei interessante, todo só 9 de novembro de 1909. Aqui, nesse lugar, é sepultado quem? Seu Coronel Jó Marques Leão, o dono da Cartana Neto, dono do terreno de Coisa Boa, dono da Terranomia São Cazuza, dono do José dos Santos, dono do Pajeú, uma parte do Pajeú, dono do Tanque da Pedra, aqui para das Cacimbas, do Lagoa dos Cavalos. E ele era casado com quem? Com Cassiana, a velha Cassiana Maria da Leão. Ela era de Jequié. Então ele casou-se lá e trouxe ela. Diz a história, que quando ela veio, vieram 50 burros com as bruacas trazendo as bachelas. Bachelas significa alguns aparelhos de jantar que veio de Portugal, feito de biscuit, fora o ouro. Ela tinha um cordão de ouro de 8 metros. 8 metros. Então, ele morreu em 1916, dia 9 de junho de 1916. E ela não tinha filhos.
Ela ficou morando nessa casa do seu Cazuza aí, de Dona Neira. E ela já estava bem idosa. E aí começou uma paquera. E seu Quincas Cruz falava assim, eu com a Cassiana já queria casar. Ela falava, mas começa, Padre Cruz, como é que eu vou casar? Eu estou com 80 anos, cara, 81 anos. Cara. Não, mas você não pode ficar só, você não tem filho, eu não vou ter mais filho, não. Mas você casa, você tem um companheiro, e você tem que casar com uma gente mais nova, para tomar conta do seu negócio. Se casar com um velho, não adianta. Então o que aconteceu? Aí um dia ele induziu muita cabeça da velha, e naquela época as mulheres, as viúvas, usavam o vestido preto, meia preta, não era transparente, e usavam aquele véu no rosto para sair, não se podia nem ver, só via-se no vulto, parecia as mulheres do Irã, as burcas, entendeu? Eu usava. Então o que aconteceu? Um dia, assim, umas 10 horas da manhã, 9 horas, lá vem ela numa carruagem, uma luteira, chamada luteira, que precisava levar para lá para o barraco de baixo. Quando ela chegou lá, estava a reunião marcada na casa do seu Quincas Cruz. Seu Quincas Cruz teve com Cecília, essa que eu falei que é a santa, teve 6 filhos. Clemente, João, Clemente que casou-se em São Paulo, João, que era o marido de Dona Ninha, tia de Helenita, Pedro Cruz, tinha Raimunda, Sinhazinha, que era mãe do professor Manuel Marques Leão, morava em Salvador na Boa Viagem, e Dona Glória, mãe de Antônio Cruz, e uma que morreu, criança, chamada Exupéria, teve 6 filhos. E aí chegou lá, ele chegou e chamou os 3 filhos, Pedro, João, Clemente. Mas meus filhos aqui já está falado. Aqui na comadre Cassiano, eu quero casa com você. Um de vocês. Falou com o Clemente, que era o mais velho. Ele falou, eu não quero não, pai. De jeito nenhum. Aí vai, chama João. Não, eu não quero não, eu já namoro com Dona Ninha. Dona Ninha mais bonita, mais nova. Aí estava Pedro encostado na porta, uma pessoa que assistiu a este fato me falou. Pedro encostado na porta falou assim, ele falou, e Pedro, eu sei. Eu falei, meu pai, porque se não fizer, tem jeito. E arrumou o casamento. Você sabe quantos anos Pedro tinha? Hein? 17 anos. E você sabe quantos anos ela tinha? 82. E aí ele casou, falou, você está com acertou na loteria. Uma mulher altamente rica. Aquela casa que nós moramos ali agora também era dela. Era dela. E ela morreu ali. E vejam só, ela chegou ao ponto, ele falou, vai morrer logo, porque uma mulher de 82 anos, ele está esperando mais na vida. Você sabe quantos anos ela durou? 16 anos. Deu bem, viu? Deu bem. Ele casou com ela no dia 25 de fevereiro de 1918. E ela morreu no dia 13 de abril de 1934, né, 16 anos. E ela foi sepultada aqui em cima da sogra. Então ela já, ele fortão, eu conheci ele aqui, ele já estava na faculdade quando ele veio aqui ver Mondas, que era filho dele, fortão, com os olhos verdes, novão, e ela ó, já tinha ouvido há anos. Então, tem a história. A história é válida contar ou não é? Hein? Tem casa de novo? Hein? Casou. Ficou E outra coisa, e aí e o que mais impressionava, o povo aqui para mim, porque ela era acostumada a dar jantares, entendeu? Mas só dava para os ricos, né? Não é jantar para pobre, que dá era só o dela. Aí ela
aquele jantar dos abastados, encher a barriga de quem já estava cheio. Então, o pessoal ia para lá para admirar uma coisa. Ela tinha um cacho de banana de ouro, que era um paliteiro. O pessoal ia ver esse paliteiro que saía nos jantares. Será que está onde essa coisa? E no museu, né? e as águas, aquele tempo não tinha geladeira, a água era gelada na janela, botava as morinhas na janela. Para poder gelar. Aí, os jarros de ouro desse tamanho. E para botar água. E ainda, uma coisa. Ela mandava buscar, quando ela ia oferecer um jantar, um buffet, que a gente chama de buffet, mas que é errado, é buffet. Entendeu? Ela organizava ao modo dela, porque ela era de origem portuguesa. Então fazia aspargos que tem daqui. Então, o que é isso? Tudo bem, então houve essa história aqui. Mas depois dela também morreu e sepultou nessa igreja um vulto também altamente importante, que foi a professora Isabel Tereza Domingos Araújo Azevedo, tia de Lia Araújo. Ela morreu no dia 22 de junho de 1926. Ela nasceu no 22 de novembro de 1985. Morreu com 41 anos de idade. Professora, ela teve um choque emocional em janeiro de 1926, porque com a invasão aqui da região da coluna Prestes, que o pessoal chamava de revoltosos, ela teve um choque tão grande com as crianças, protegendo as crianças, que ela entrou numa depressão e faleceu em junho. E uma particularidade dela, que eu conheci muitos alunos dela, inclusive Filhuca, que é a aluna dela, Bebé, que é a aluna dela, Dozinha, minha prima, que é a aluna dela. Ela dava aulas com os vestidos mais granfinos, usava chapéus, viu? É chapéu, só de Deus? Chapéu, as aulas as aulas comuns que ela dava. Então ela faleceu em 1900. Então, olha, eu estou aqui na igreja. Estou aqui ainda na igreja. Já estou concluindo, gente, então fica. Eu quero saber como é que começou as novenas de ações. Então, é o seguinte, aí, eu não disse antes, quando se fez o cemitério Padre Benedito, eu falei que sepultaram 17 crianças e uma mendiga que morava aqui na rua de trás. Mas depois, em 1910, sepultou o primeiro pessoa de classe média, que foi Joaquim José Bittencourt, filho de Pedro Celeiro, que era, Joaquim José Bittencourt era pai de quem? De Dona Ana Rita Cruz, pai de seu João de Santos, pai de seu Aprígio, pai de Cândido Bittencourt, teve vários filhos. Vou falar aqui, vai espichar muito. Então, a primeira pessoa foi sepultada lá. Logo depois foi sepultada Luiz Joaquim de Magalhães e hoje está, já não existe mais essa diferença, porque tinha cemitério do lado dos pobres, depois tinha cemitério do lado dos ricos, entendeu? Pobre muitas vezes aqui era sepultado no mato, para não ser sepultado dentro do chamado sagrado. Chamado sagrado. Todo lugar é sagrado, hein? Eu queria me perguntar, se aqui só enterrava os ricos, e o pobre enterrava onde? Ele não ou no mato. Os caras sepultados no mato. Inclusive, eu quero dizer para vocês aqui, ó, os filhos de Antônio Ribeiro, que Antônio Ribeiro teve 13 filhos. Só teve 2 filhos dele que foram sepultados fora de Paramirim. Foi Ana Francisca de Magalhães, que foi sepultada, ela morreu com 104 anos de idade,
na cidade de Centro Sé, onde hoje é a Barra de Sobradinho. Ela era casada com o Policarpo da Costa, ela morreu no ano de 1904. Sepultada lá. E Joaquim José Ribeiro Magalhães, filho dele, que era desembargador, e foi sepultado em Salvador. Morreu lá na rua Chico, sepultado em Salvador. Mas aqui nessa praça, onde está o presépio, esse jardim, os filhos dele estão todos sepultados aqui. Foi sepultado aqui vários, os filhos dele estão aqui, os 11 filhos dele foram todos sepultados aqui. As filhas, Andique, Efigênia, Carlota de Latina, Umbelina, Umbelina, todos foram sepultados aqui. O filho Manuel, inclusive Manuel, foi sepultado, foi assassinado na feira de Paramirim, o filho dele, assassinado naquele lugar onde existe, hoje o Tamanizei da Praça Santo Antônio, na feira de Paramirim. O filho dele, o que ele fez. E aí, a capela prosseguiu o seu culto, houve uma proibição de se escutar mais ninguém na igreja, tiveram de engolir garganta dentro para sepultar no cemitério e foram para lá. Porque nós todos somos iguais. Abre-se a sepultura de alguém, de um presidente da República que morre hoje, de um mendigo que morre amanhã, vamos ver quem está perfumado dos dois. Quem é? Então, é uma contestação contra a própria Bíblia que fala lá no Tiago, no princípio de Tiago, que não pode existir acepção de pessoas, que fala no livro de Atos dos Apóstolos, não pode existir a acepção de pessoas, que fala no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, não pode existir acepção entre pobre e rico. Então, nós todos somos iguais, e a própria Constituição Federal fala no artigo 5, todos são iguais perante a lei, não existindo diferença de sexo, idade, cor, raça. É ou não é, Elias? Então, tá bom. Então, é isso aí. E aí, a capela prosseguiu. Quando Dona Isabel, a professora Isabel, morreu, deixou aqui para a igreja uma imagem de São Sebastião, que era numa redoma de vidro, um São Sebastião conhecido, muito bonitinho. Tinha uma coroa de ouro dentro da redoma. Não sei qual o destino, mas eu sei que teve. Quando ele foi tirado daqui, não sei por que rumo tomou, adquirir essa imagem, que era o ciúme de Antônio Miranda, mas Dona Orlando ficava lá guardada, porque eles eram guardados, porque tinham receio de ser desaparecido, tinham receio, e ficou lá depois que eles faleceram. O senhor Antônio Miranda faleceu em 1967, em janeiro, e aí passou aos cuidados da carreira de genocídio de Bia. Então, aqui, nesse tempo, minúsculo, pequeno, aparentemente, sem grande valor, que muita gente pode pensar que não tem nenhum valor histórico, mas foi aqui que se criou o apostolado da oração, no dia 10 de maio de 1914. Esse ano, dia 10 de maio, fez o quê? 100 anos, 10 de maio. Porque, e a própria ata diz o seguinte, que para substituir uma extinta associação, porque existia antes uma associação do Coração de Jesus, que chamava, tem até um quadro grande que fica do lado do altar do Coração de Jesus, que lá foi assinado por um padre chamado Padre José Dorme. Isso foi em 1991. E aí ficou de se extinguir. Aí juntou-se um grupo de pessoas, um grupo de mulheres valentes, inclusive eu esqueci até de falar, foi sepultada ali onde está Zenite, que era Carolina de Castro Cruz, a primeira presidente do Apostolado da Oração. Ela morreu no dia 6 de novembro de 1924. Então ela foi sepultada ali. Ela era mãe de Antônio Lousada, pai de Maria Lousada, professora de Conquista.
Depois, ela ficou viúva, casou-se com o Francisco Gerardo Cruz, que era o seu Quincas Cruz, e era mãe de Dona Germínia, que era mulher de Junequinho de Caturão. Você conhece? Tem uma filha de agora. Lua, né? Lua, Dásio, Francisco, Mimita, tem vários filhos espalhados. Hein? Diva Mendonça, Zé Mendonça. E então, o que acontece? É nessa que recebeu a primeira visita de um arcebispo da Bahia. Veio aqui para instituir o apostolado. Era Dom Jerônimo Tomé da Silva. Ele foi o 21º arcebispo da Bahia, que administrou a arquidiocese de 1893 a 1924. E ele veio aqui em 1914 para instituir o apostolado. Autorizou o padre Joaquim Maria instituir o apostolado. Dona Sinhá Vieira, que foi uma das fundadoras do apostolado, ela me falou em Caetité uma certa vez que ele aqui dentro, aqui muito quente, e aquela época usava um manto, uma capa chamada uma capa de veludo roxa. E o calor insuportável, que ela ficou com medo de até desmaiar, que ela saiu correndo aqui e chegou naquela casa de Olívia, morava na Seu Júlio Vieira, que era irmão dela, e a Dona Clarinda, que era a mulher dele. E ela era cunhada de Clarinda e comadre, que era marido de Batista, Dona Natália. Ela falou: ô comadre, faz um refresco, porque ele falava refresco, era assim, faz um refresco dele, que deu Jerônimo vai desmaiar na igreja. Aí fez e trouxe aqui para a igreja, deu para ele, se sentiu tão bem, tudo isso. Então, o apostolado nasceu aqui. Apostolado da oração. Depois, devido ao espaço, foi substituído, foi transferido para Martins de Santo Antônio, e também a igreja que passou fases muito difíceis, depauperada. Teve aqui uma vez que ela fundou como se fosse um coxo. Foi na época em que seu Lauro Vieira conseguiu um dinheiro com um sobrinho dele de Salvador, e na época retirou as pedras dos túmulos. Só sobraram a de Manuel Bonfim Souza e da professora Isabel, que colocaram na parede, mas as demais quebraram todas. E justamente houve várias reformas, mas não mudou a estrutura dela. E ela teve um caráter eminentemente social. Não é dizer que a igreja aqui só foi feita para rezar. Pensa erradamente quem acha que o templo é só de oração. Aqui foi abrigo de mendigos. Aqui foi abrigo de famílias desabrigadas. Aqui foi abrigo de pessoas pobres que não tinham aonde se proteger das vicissitudes da chuva ou do sol ou do frio, e vinham para cá. E hospedavam aqui. E uma dessas pessoas teve aqui o seu velho Guilherme, que era marido de Maria Júlia. Quando chegou aqui, ficou aqui dentro. O padre morreu aqui. Teve um velho do antigo que tinha até uma úlcera no calcanhar, morreu aqui. Xirra também parece que morreu aqui. Teve outro caso, mais recente, todos nós conhecidos, meu compadre Zé da Banana, José de Santana, falecido há 8 dias atrás, que chegou de Itabuna, pobre, andarilho, massacrado, um rosto desse tamanho, uma anemia profunda, os pés inchados, de inanição, uma fome aguda. E o que ele fez? Dirigiu-se à casa da Dona Neca. E lá a Dona Neca foi, acolheu, ajudou.
dava comida no horário certo. Ele ficava deitado no banco, ali tinha um banco na frente, ele ficava esperando. Ela saía na porta, Zé, está na hora, vem. Zé, está na hora, vem. Mas ela não podia colocá-lo em sua casa para dormir. Porque, de uma certa forma, o velho tinha receio, porque uma pessoa dormir, quem você sabe, os perigos que às vezes pode esconder por detrás disso. E ela autorizou, arranjou para ele dormir. Ah, meu Deus do céu, foi uma guerrilha. Dona Neca foi denunciada ao padre Bem-vindo. E como é que bota um mendigo do mundo andarilho para ficar dentro do sagrado? Do sagrado? Filho, como é que faz isso? É uma blasfêmia. É uma blasfêmia, é heresia. Aqui. E Dona Neca foi chamada lá na reunião. Chegou na reunião, minha avó Celina, que era do Afonso Solado, e Dona Cristina queimaram a brasa a favor dela lá. Ela não se defendeu, porque o importante é isso, é você fazer o bem e passar adiante. Entendeu? Ela não se preocupou em defender, não falou nada. Deixa esses meninos para lá, deixa para lá, não tem problema não. Agora a Dona Silvina, que dormiu, que coragem, e era a presidente Bolsonaro, e minha avó, não, Neca tem razão, deixa, por que não pode morar aqui? Veja só, e era uma pessoa de igreja, que era contra, em contradição ao Evangelho que fala, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35, eu fui forasteiro e tu me acolheste. Então ela cumpriu literalmente o que a Bíblia fala. E muita gente está tomando rumos errados. Por quê? Porque ignora as Escrituras. A Bíblia fala, no Evangelho de Mateus também, capítulo 22, versículo 29, estais errado, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Estais errados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Então, o que fez? Dona Neca simplesmente falou, não tem problema não, alugou com a Dona Regina um mundo ali onde existe o açougue de Tony Eloy e pagou no seu bolso o aluguel. E depois ela patrocinou Zé da Banana, um Pazé, e falou, eu quero trabalhar. Mas onde é que arranjava o trabalho? Um dia do trabalho. Eu quero trabalhar nas feiras. Ela deu o dinheiro, ele comprou melancia e banana e vendia nas feiras. A primeira trabalhou o meu pai com servente. Também. Mas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Aí ele vendia e trabalhava. E eu ia chegar nesse ponto. Aí ele vendia e trabalhava. E ele disse para ela, chamava minha mãe velha, mãe velha, não precisa mais me dar comida, não, eu vou me virar. Aí encontrou os amores de Raimunda, passou a viver com Raimunda, teve 11 filhos, né? 9 homens e 2 mulheres, e morreram 3. Entendeu? E aí ele sustentou até o dia que morreu. Ele sustentou todos até o dia que morreu. O último dia que ele estava diferente, eu comi aquele negócio que ele rápido, né? Então. Aí ele falou comigo, agora não vem mais não, a tarde. Que coisa? Não, eu faço outra coisa. E o que aconteceu? Ele trabalhava e no sábado ele vendia da feira a banana. Eu vejo o nome de José da Banana. E já na sua velhice, pela comentadoria, ele partiu para outra atividade, a carpintaria. E a coisa que eu achei interessante, José, o carpinteiro, está lá na Bíblia. E não é ele o filho do carpinteiro, do filho de Jesus, não é sua mãe, não é Maria, seus irmãos, né, Tiago, Filipe, suas irmãs, não quero que estão em Nazaré. Não está.
Nunca apareceu. Então essa casa é a casa é o apostolado da oração. E o que é oração? Oração. Ora é boca, é falar. E ação, quer dizer, falar, mas agir. Falar, mas agir. Porque se nós continuarmos com uma religião que apenas fica de olhos fitos no céu, na imagem, na reza, e não faz nada de útil para o povo, para o pobre especialmente, nós iremos provar que Karl Marx, o pai do comunismo científico, tinha razão quando disse que a religião é ópio do povo, é um vício. Então nós temos que arregaçar as mangas e servir. Vejamos o exemplo de Dona Nepe, vejamos o exemplo de Cecília Maria de Magalhães, vejamos o exemplo de Isabel Teresa do Rio de Araújo, vejamos o exemplo de tantas santas anônimas e santos anônimos que se espalham por esse Paramirim em fora. E vamos agir, vamos fazer algo que nos comprometa com a fé, com a religião, especialmente com Deus. Não podemos prescindir Jesus da nossa vida. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Está na Bíblia do Evangelho de João 16:33. Sem mim nada podeis fazer. Então, nesse momento, eu tenho que parabenizar o grupo que partiu para essa iniciativa, porque salvou a casa de Deus, mas salvou uma obra histórica. Nós, muitas vezes, e a maioria das vezes, ficamos aborrecidos, entediados, chateados, quando alguém fala demais, está enjoado. Mas o grande psicanalista alemão, Erich Fromm, diz que ninguém ama porque não conhece. Como eu posso amar por isso? Ninguém ama desconhecido. Seria uma alienação mental. Você não conhece Deus? Conheço Deus em você, está aqui em você, está na barra de Samidão, está na mata virgem, está no pó. Ele disse. A Bíblia fala na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, através das coisas visíveis, nós descobrimos os atributos invisíveis de Deus, as coisas visíveis, que é a criação, é a bondade, é o amor, é o perdão, é a solidariedade humana, é o trabalho em conjunto, é a luta incontida para se fazer algo em favor de alguém. Rui Barbosa dizia: nós devemos amar porque o amor enxerga além do infinito. Nós devemos amar porque diz Michel Quast, um escritor francês, que quando deixamos de amar, deixamos de crescer. Nós devemos amar porque ele diz, Saint-Exupéry, no seu livro O Pequeno Príncipe, que o amor é um estado de mão única, sempre sai de mim para o outro. Nós devemos amar porque diz Michel, um escritor francês, que eu não peço a Deus para ser feliz. Nunca pedi a Deus para ser feliz. Eu peço a Deus para ser útil, porque útil é o segredo de ser feliz. Bem, gente, realmente foi uma aula, né? Interessante. Quinta-feira passada, nós tivemos a reunião do grupo de casais e tivemos a felicidade de ter Lia, Dona Elza lá, falando sobre o voluntário, o trabalho voluntário. E ela é a pessoa que realmente faz um bom trabalho em Salvador. E hoje aqui nós, esse quinto
quinta-feira novamente, né? Que nós reunimos o grupo de casais, como está nutrido aqui, convidando o Giovanni. E foi uma história realmente que a gente ficou, né? Agradecidos. Então, Giovanni, você é a história do Paramirins. Eu estava pensando aqui, quem vai contar a nossa história? Né? Então, eu acredito o seguinte, ele tem que fazer algumas coisas de bem para que alguém depois faça essa história, contar, né? Eu acredito, eu achava que Dona Nédia deveria ser enterrada daqui. Quantas pessoas ficavam aqui, talvez, próximo dela ali na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, né? Então, gente, aí nós vamos... Só para encerrar, eu vou contar um caso dela aqui, pequeno. Um pai de José da Banana um dia me falou que estive na casa dela e que ele tomou uma pinguinha. Um pai de José da Banana. Aí ele chegou ele tomou na casa uma pinguinha, chegou atrasado. Lá falou, ô mãe velha, e a comida? Me desculpe de eu ter atrasado. Aí ela falou, ô fulano, não sei quem é empregado. Tem comida aí, só tem a da senhora. Tá lá, dá ele aqui. E a senhora pegou um banana, pegou 2 bananas da fruteira e comeu, fiquei vivo. Isso não é um gesto de caridade? Hein? E quando ela foi criticada, porque colocava os doentes aqui, eu me lembrei de Irmã Dulce. Irmã Dulce chegava na vida de Irmã Dulce, tá lá. Eu falo que eu fui amigo de Irmã Dulce, me ajudou muito na Fundação do Cesupa. Me ajudou muito no Hospital do Paramirim, aqui. E eu fui lá e eu via ela, ela só não colocava doente na cozinha, que era por causa da contaminação. Mas no necrotério, no corredor, inclusive eu vi um doente, quase em fase terminal, no pé do sacrário, da capelinha de Santo Antônio dela. Não tinha mais lugar para trás, ela foi embaixo, botou o colchão e colocou. Então, foi uma blasfêmia que ela fez? Não, não foi uma blasfêmia. Por quê? Porque a santidade não é viver de mão para o céu, de olhar piedoso, coberto de pano, não é isso, não. A santidade é ação em favor de alguém. A Bíblia fala que existem 2 mandamentos, e a gente resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quem é nosso próximo? É quem está junto de mim. E nós temos um conceito errado do próximo, porque muitas vezes nós fazemos um plano de levar uma cesta básica para alguém na Espanha, ou levar uma roupa para alguém na escola de mandioca, ou levar uma roupa para alguém na escola latinha. Mas eu saio aqui agora da porta, está alguém precisando de mim, mas não posso me atender não, que eu já estou com um plano, um programa, então você não vai ajudar o próximo é quem está junto de mim. Mas Teresa de Calcutá dizia isso, fala isso, o meu próximo é isso, por isso que ela não fazia programa. E ela proibiu as irmãs da congregação a fazer a agenda. Ela falou, na minha congregação não tem agenda, o bem se faz a qualquer momento, a qualquer momento. Você faz o bem aqui agora. Quem está fazendo bem é dia, faça agora. É Rita, agora. É tudo agora. É tudo agora. Então, não é deixar para o depois, não. E aí, encerrando a minha palavra, eu vou dizer, só para encerrar, aquele grande historiador e escritor, chamado Amir Klin, ele contou a história que ele gostava de fazer viagens navegador. Ele gostava de fazer viagens solitárias no mar. Então ele foi para a Antártida, que é a parte gelada do planeta. 60 graus negativos, 70 graus negativos, 80 graus negativos. Então ele foi para lá. Quando ele foi chegando, aportou lá, ele disse que viu uma coisa triturando, parecia uma fritura, estava fritando alguma coisa aqui, aquele barulho terreno fritando. Não tinha ninguém fritando, não tinha que. Aí ele falou assim, aí o companheiro dele falou, não, é um fenômeno que existe. A água doce, quando encontra com a salgada, dá esse ruído de fritura, parece que está fritando algo.
Ele falou, então eu vou filmar isso amanhã, porque eu estou muito cansado. E ficou, esperou amanhã. Esperou depois, ficou 367 dias na Antártica, o fato não repetiu. Então ele disse, que o que se der fazer hoje, não se deve fazer amanhã. E amanhã, o fato Como o tema hoje foi o Filho, nós vamos encerrar com a mensagem. Quem é Jesus Cristo? O maior homem da história. Jesus não tinha servos e o chamava de mestre. Jesus não tinha escolaridade e a chamava de professor. Jesus não tinha remédios e o chamava de curador. Jesus não tinha exércitos, ainda assim, rei o temia. Ele não venceu batalhas militares, ainda assim conquistou o mundo. Ele não cometeu crime, ainda assim crucificado. Ele foi enterrado em uma tumba, ainda assim vive hoje. Sinto-me honrado de servir um líder que nos ama. Eu creio que Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Amém. E vamos... Vou encerrar aqui da sua graça, vou cantar uma música. Espere em pé, viu? Acho que todo mundo sabe. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que mais sou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que acamei, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pelo corpo e pelo sangue e também ressurreição, pelo amor que se divida, pela paz do coração, pelas graças recebidas e o consolo que é sem par, pelos dons da eterna vida. Muitas graças ele dá. Eu encerrando, vamos ficar de pé, fazendo a oração que o Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso,